Bem-vindos ao Networker, transformando o networking em negócios. E no programa de hoje discutiremos o tema aspectos legais no mundo empresarial. Para tanto, estamos recebendo aqui o sócio fundador Pablo Jacinto, do escritório Jacinto Advogados. Pablo, bem-vindo ao Networker. Contamos muito aí com a tua experiência para levar informação bem interessante ao nosso pessoal que está acompanhando o programa. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Estou à disposição. Ok. Lembrando a você que está acompanhando o Networker que o nosso programa também poderá ser acompanhado em tempo real pela internet, redepremiotv.com.br. Pablo, eu gostaria então de iniciar essa entrevista Networker com você, pedindo que você se apresente para quem está acompanhando no trabalho, em casa, na escola, na faculdade. Fala um pouquinho mais a respeito do Pablo Jacinto, por favor. Bem, eu sou catarinense, Barriga Verde, de Joinville, Santa Catarina. Fiz uma faculdade na PUC de Campinas, vim para São Paulo fazer especialização na PUC São Paulo, em contratos. Trabalhei no jurídico da Liquigás, do Grupo Petrobras. Trabalhei num grande escritório, que tem agora 110 anos, e abri meu escritório há quase 15 anos, buscando aí viver os meus princípios, aquilo que eu acredito, e estou aí com o escritório desde então. Ok, o escritório Jacinto Advogados, é isso, Exatamente. Há 15 anos, então, vocês há 15 anos, estão atuando? Isso, é uma sociedade de advogados, embora carregue meu nome, hoje nós somos 6 sócios, cada um com a sua especialização, e atuamos em diversas áreas, focado na área empresarial. Ok, então eu gostaria de começar essa entrevista com você, pedindo que você falasse um pouco a respeito, é uma situação, uma dúvida que acaba existindo aí no mundo empresarial, entre os empresários, as empresas em geral. Qual seria a postura adequada, a postura mais assertiva do advogado moderno perante as empresas? Fala um pouquinho para nós. É uma boa pergunta. A advocacia, o advogado moderno é uma coisa em transformação constante, Então, eu mesmo, a minha forma de atuar, ela já mudou muito, A advocacia, ela teve uma grande mudança quando ela começou, pelo Pinheiro Neto, que é o maior escritório da América Latina, ela começou a criar um escritório profissional, como uma empresa. Os escritórios começaram a se tornar empresa, ter uma gestão profissional. E eles começaram a ter uma postura diferente também, Não aquela postura tradicional, deixa comigo, que eu resolvo, usando latim, terminologia complexa e fazendo aquilo que ele achava que era melhor. O advogado, isso vem se transformando e agora a gente vive uma outra transformação, que a gente chama de advocacia 4.0, que exige uma grande mudança dos advogados. E é uma mudança que ele não vem da faculdade, ele deve ter que aprender no mercado, porque na academia, infelizmente, o ensino é muito tradicional ainda. Uma grande mudança, uma grande postura que eu acho que o advogado moderno tem que ter, ele tem que se colocar perante o cliente não como um passivo, não como uma despesa, mas como um ativo. Ele olhar para a empresa, como eu posso ajudar essa empresa a agregar valor? Como eu posso ajudar essa empresa a trazer ativos, ela entender, olhar que eu sou uma peça fundamental para os objetivos dela. Perceber quais são os objetivos, conhecer o negócio da empresa, conhecer a fundo. Eu trabalhei com uma diretora jurídica da Liquigás, ela foi uma grande professora para mim, ela sempre falava, Pablo, o bom advogado é aquele que conhece o meu negócio. Então, o advogado ele não basta dar uma solução jurídica, porque aquela solução jurídica divorciada do contexto da empresa, às vezes pode ser um remédio amargo e que traz um efeito contrário. Então, ele tem que conhecer realmente qual é a realidade da empresa, quais são os principais problemas, todos os processos e aí sim propor soluções integradas para essa empresa e de forma que ele possa sempre ter aquele espírito que a gente, nós nos conhecemos, espírito de se doar, ele entender o que eu posso fazer, o que eu posso ir além do jurídico, como eu posso ajudar o meu cliente a atingir os seus fins sociais. Ok. E Pablo, em relação a isso, é estratégico para o empresário, o empregador, é estratégico de ter o apoio de um advogado na empresa, em um departamento jurídico, ter um advogado integrado de alguma forma, seja um escritório, seja um prestador de serviço, um CLT, não importa. É estratégico isso para um empresário? Se sim, se você concordar, o porquê? Olha, lá quando eu era
Na época do colegial, eu conheci um grande empresário, né, um dos maiores empresários do Brasil. Ele, inclusive, me apoiou financeiramente na minha formação. E ele me sugeriu que eu fizesse direito. Aí eu falei, por quê? Eu nem cogitava direito. Ele falou, olha, no futuro no Brasil, todas as pessoas, empresários, pessoas físicas, nas suas tomadas de decisões, precisarão de uma orientação jurídica. E porque isso vai impactar na vida delas profundamente, como é em alguns países, como é nos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, não só o empresário, mas inclusive pessoas físicas. Eu acho que o empresário, né, o advogado, ele não toma decisão pelo empresário. O bom advogado é aquele que mune o empresário das informações completas para ajudar o empresário a tomar a decisão correta. E o advogado tem um papel fundamental nessas tomadas nessas informações, porque ele vê não só a lei, né? O contador, muitas vezes, é a pessoa que ajuda o empresário a tomar a decisão, que é uma peça fundamental. Mas ele conhece muito da lei. O advogado conhece a lei e ele conhece a jurisprudência, as decisões, a tendência das decisões futuras que vão impactar, muitas vezes, por mais curioso que seja, uma decisão judicial que prevalece, às vezes ela é contrária ao texto literal da lei. Então, o empresário precisa saber como o judiciário se posiciona em determinado assunto para que ele não tome uma decisão que futuramente vai trazer um grande passivo. Ok. E como saber, como o empresário sabe, né, que está contratando um bom advogado, um bom escritório? O que fazer para evitar, né, contratar aí de repente um profissional que não seja tão adequado para aquela empresa? Eu acho assim, é difícil, né, contratar um prestador de serviço, ainda mais um advogado, que é uma relação de confiança. Deve-se tomar alguns cuidados, sim, né, para ver se ele está regularmente inscrito na OAB. Isso é público, no site da OAB você consegue colocar o nome do profissional e aparece, ele está regularmente inscrito. Muitos advogados aparecem como sócios de um escritório, tem um logo, etc., mas eles não têm constituído uma empresa, né, uma sociedade de advogados. Então, no OAB, se você coloca o nome da pessoa, vai aparecer o nome, a inscrição, se está ativo e se ele pertence a alguma sociedade de advogados. Então, se essas informações não estão compatíveis com aquilo que é demonstrado, já surge aí uma dúvida. Uma outra preocupação do empresário é se ele realmente é especialista, se ele sabe daquilo que ele está assumindo, né? Então, alguns ramos do direito, por exemplo, tributário, uma pessoa que faz tributário, trabalhista, civil, não é bom profissional em nenhuma dessas áreas. Ele requer, para ficar bom na área tributária, ele só pode fazer aquilo, por exemplo, como na área criminal, na área previdenciária. Então, é importante que ele tenha uma especialização. Uma outra sugestão que eu faço, o empresário também buscar referências, né, de outros clientes, da experiência de outras pessoas, para saber como foi a experiência com esse profissional. E também, né, fazer reunião, olho no olho, e ver se existe se forma esse vínculo de confiança. O advogado hoje ele precisa ser transparente, né, transparente no que ele vai fazer, no como ele vai fazer, quanto vai custar. A ausência de transparência também deve ser um motivo de atenção do empresário. Ok, ótimo. Pablo, nós temos uma pergunta aqui que veio de uma empresária que acompanha o Networker, né, o nosso programa, e inclusive, né, estou aqui convidando a você que está acompanhando o programa Networker, em caso de dúvidas, né, para o nosso próximo tema, que será mentoria e startups. Você empreendedor, você que está iniciando um negócio e tem alguma dúvida, pode encaminhar aqui para nós no programa networker@gmail.com, que nós teremos aqui no próximo sábado, né, no próximo programa, o especialista também para responder a sua pergunta. Essa empresária, ela trouxe uma dúvida em relação ao nosso tema de hoje, que é os aspectos legais, tá ok? Ela é uma empresária que tem uma loja de comércio eletrônico e ela está citando aqui que tem situações, né, que ela trabalha com grandes fornecedores, grandes marcas, e na tratativa com esses fornecedores, seja negociações, e mesmo em casos, que nem ela citou aqui, que teve em um momento um atraso, né, no caso do pagamento ali, a questão da matéria-prima, e o tratamento que ela recebeu
pela equipe de atendimento, acredito aí também envolvendo advogados, né, dessas grandes marcas, foi um tanto quanto pesada, né? Não foi desrespeitosa, pressionou ela enquanto uma empresária de uma marca menor. E ela pergunta, né? O que fazer nessa situação, né? Ela colocou um advogado, em determinado momento ela colocou um advogado, e segundo ela está citando, quando esse advogado entrou no processo para ajudá-la, o atendimento do outro lado da grande marca, das grandes marcas, mudou. E aí realmente começou a ir em uma linha respeitosa, dentro da lei. O que você poderia falar a respeito disso? Como eu já trabalhei em jurídico de empresa, eu tenho uma ideia de como funciona dentro da empresa em várias esferas. A grande maioria das empresas, ela quer acertar, ela não quer errar, né? Mas ela contrata profissionais, treina esses profissionais, mas nem sempre esses profissionais se comportam da forma adequada. Então, isso é um cuidado para a empresa, porque esse profissional que está lá na ponta, falando em nome da empresa, por mais que seja um terceirizado, né, uma ilha de cobrança, ele pode gerar uma responsabilização para a empresa. Então, empresária que acompanha o programa e que teve esse tratamento não respeitoso, ela pode, dependendo do que aconteceu, etc., ela pode ingressar com uma ação de dano moral contra essa empresa pelo tratamento inadequado, mesmo que ela seja uma devedora. Isso não isenta a empresa de responsabilidade. Pelo contrário, a jurisprudência, as decisões judiciais entendem que a cobrança é legítima, mas ela tem que observar alguns limites, né? Inclusive, o principal limite é do respeito. Então, ela pode cobrar, mas ela tem que ser respeitada. O que acontece na prática, né? Então, quando entra a figura do advogado do lado dessa empresária, né? Na prática não deveria ser necessário, mas foi necessário e fez a diferença. Por quê? No momento que entrou o advogado, provavelmente essa discussão foi para uma outra alçada. Essa pessoa que faz a cobrança, ela sentiu dentro dos protocolos, olha, entrou o advogado, agora não é mais a minha responsabilidade tratar, eu preciso passar para um jurídico. E um jurídico já é mais preparado e ciente que isso pode gerar uma responsabilização para a empresa e fez um tratamento mais digno e resolveu. A minha sugestão para todo consumidor e para todo de serviços aí, né, na verdade ela consumiu serviços e ficou devendo, que ela tente o primeiro caminho, que seria o tratamento direto, né, um saque. Se não deu certo, procure a ouvidoria. A ouvidoria das empresas é uma área já mais preparada, é uma área que tem mais condições e tem mais alçada. Geralmente se reporta direto ao presidente. Então, em temas, ela tem noção do que é relevante e que não é e como resolver com mais rapidez. Considerando esse cenário, né, de aspectos legais aí do mercado empresarial e corporativo, eu gostaria que você desse uma dica para quem está acompanhando o programa. Olha, eu vou dar uma dica na minha área de especialização, que é contratos, né? Então, a gente vê muito na prática que os advogados eles acabam pegando um negócio, uma discussão, um negócio jurídico, e apertam no modelo de contrato que ele tem lá no computador dele, né? Então, isso na hora que dá problema, as pessoas falam, mas eu combinei aquilo, nada ficou naquele contrato, né? Eu acho que tem que ser o contrário. O bom contrato é aquele... Esquecem a formalidade, os dizeres, isso tudo cada vez mais é menos relevante. O mais importante é transformar em cláusulas, em texto, aquilo que foi combinado. Então, numa mesa de negociação, sentamos aqui vários empresários e se discutem várias ideias. O importante é transformar essas ideias em um contrato. Então, existem vários tipos de contrato, né? Puxando um gancho um pouco sobre a parte societária, né? que foi falado sobre isso. Por exemplo, num contrato entre sócios de uma empresa, de empresários, né? Ou com o irmão, com o conhecido, enfim, ou com os sócios de uma empresa. Geralmente, as regras deles estão regidas no contrato social, que é feito por um contador, um modelo um pouco padrão. Mas eles combinaram vários detalhes entre eles que aquilo não deve ir para o contrato social, porque o contrato social é público. Então, o que é público, não precisa ir a público que eles combinaram, mas eles sugiram que eles façam o que a gente chama de acordo de sócios,
paralelo ao contrato social, um termo onde prevê toda a relação deles como sócio, inclusive a hipótese de falecimento, inclusive a hipótese de sucessão, a entrada de um herdeiro, não entrada, da esposa, divórcio. Então, tem algumas regras que protegem a empresa, né? Porque a empresa ela tem que ser perene. Existem famílias que dependem dessa empresa, então a minha dica é que tenha essas regras claras escritas para... Uma regra no escritório, não confie na memória, coloque por escrito. Muito bom. O escrito, ele realmente tem esse valor, né, adicional aí. Ele é a garantia, tá ok? Porque hoje, realmente, falando como empresário, né, hoje você tem uma situação que você discutiu, eventualmente com sócio, né, que seja, e as coisas acontecem, o tempo passa. Se isso não tiver devidamente registrado lá na frente em uma eventual mudança de cenário, esse papel bem formalizado, ele pode fazer realmente falta. E eu até diria assim, quando você faz essa discussão prévia, com ou sem assessoria de um advogado, mas faça essa conversa, preveja todas as possibilidades, inclusive é um teste para a sociedade, se ela vai ter futuro, né? Quando você estressa e faz essa conversa, essa discussão e consegue criar as regras, você inclusive evita conflitos futuros, porque as pessoas estão tão comprometidas, elas já lembram daquilo que elas discutiram, quando vem o problema elas solucionam voluntariamente e não precisam de um terceiro, ou de um juiz, ou de um advogado, ou de um contrato que não está escrito nada para solucionar a questão delas. Ok. No próximo quadro do programa Networker, nós receberemos 2 advogados, o Júlio Frank e o Kleber Veloso, né? Um especialista, inclusive do seu escritório, né? Seu sócio lá, no caso, para falar a respeito dessa parte societária também. E o Dr. Kleber Veloso falará e é um especialista na parte previdenciária empresarial. Então, esse tema que nós estamos colocando aqui, ele será também amplamente discutido no próximo quadro Bate-Papo com Empresários. Tá muito interessante o programa de hoje, não sai daí não. Pablo, então agora eu gostaria de fazer uma outra pergunta a você relacionada à essência aqui do nosso programa, que é o networking. Como, né, praticar networking, como se pratica o networking, isso traz realmente resultado ou não no segmento jurídico? Porque por mais que você se relacione ali, né, com clientes, empresas, como que um advogado, um escritório pratica o networking? Fala um pouquinho para nós a respeito disso. Esse tema é curioso. Assim, eu vou até ler antes do networking. Um pouco, quando eu vim para São Paulo, eu vim com um bom currículo, tinha morado fora do país, estava fazendo uma especialização de primeira, achei que eu ia conseguir um emprego rápido, né? E distribuía currículos e nada, ninguém me chamava. E aí eu descobri na prática que tudo é o famoso boca a boca, né? A referência um indicando o outro, é assim que funciona, era assim que eram as contratações. E aí eu decidi, na especialização, descobri que é uma metodologia que eu aplico até hoje, que é se doar. Então, na especialização, todos os trabalhos do grupo eu fazia. Eu ajudava, e as pessoas meus pares, todos os empregados, foram reconhecendo o meu valor, e assim surgiu uma vaga para o meu primeiro emprego, e onde eu comecei a minha carreira profissional. Hoje eu utilizo a mesma metodologia, que é se doar, né? Eu participo de alguns grupos de empresários, né? Eu participo de 3 grupos de empresários no meu escritório, um em São Paulo, um em Osasco e outro em Cotia, chama BNI, onde os empresários se reúnem para ajuda mutuamente. Lá eu faço isso de forma sistemática, com uma metodologia bem criada por trás, de me doar, ajudar os outros. Eu vou ajudando os meus pares e eles naturalmente querem me ajudar também. Então a gente forma uma que eu chamo a corrente do bem. Eu acho que para mim esse é a ferramenta que mais dá resultado. E existe um orçamento previsto para esse tipo de ação de networking, né? De marketing de referências? Você, enquanto empresário, né, do seu escritório aí, você prevê um orçamento para um investimento nisso? Olha, certamente a gente tem que prever não só um orçamento financeiro, mas um recurso de pessoas, né? Porque exige dinheiro, mas o investimento não é grande e o retorno é rápido, mas o principal é o retorno, a dedicação pessoal, que os sócios, as pessoas precisam participar das reuniões, ajudar o outro e também fazer trabalho filantrópico também. O nosso escritório também tem um budget para isso e se dedica a isso também.
Ok. Pablo, eu vou chamar agora o painel Dica do Especialista com a colunista Jussiane Siqueira, especialista no tema Registro de Marcas e Patentes. Jussiane, qual é a dica de hoje? Manda aí. Obrigada, Ronaldo. Hoje eu vou explicar a diferença sobre registro de marca e registro de patente. É uma dúvida muito comum entre as pessoas que não trabalham na área, que não têm esse conhecimento, tá, pessoal? Não é tu ou outro que tem essa dúvida, é todo mundo. Sempre me perguntam e eu sempre explico. Bom, a diferença entre um e outro é qual? Registro de marca é o registro do nome fantasia da sua empresa. É o nome que tu usa para divulgar perante os teus clientes a tua empresa. Não é razão social. Razão social é o nome que tu usa para fins burocráticos, para junta comercial, Receita Federal. O registro de marca vai proteger o nome fantasia da tua empresa, aquele que tu coloca no site, que tu coloca nos teus cartões, que tu faz folder, que tu divulga. E isso é registro de marca. Daí muitas vezes o pessoal fala, eu quero patentear minha marca. Tá errado, eu quero registrar a minha marca. Daí tem patente. O que é patente? É o registro do produto. Tipo assim, o meu celular é uma patente. Por quê? Porque foi feito um registro de um produto tocável, ou um serviço, ou um modelo de fabricação. Então, marca, nome, patente, produto ou serviço diferenciado. E tem também direito autoral. Direito autoral, o que ele vai proteger? Ele vai proteger o teu serviço. Ah, tu fez uma metodologia diferenciada para o teu serviço. Dá para registrar através de direito autoral. O software, pessoal, tem usado direito autoral. Quando está na fase da ideia, que não tem código-fonte. Enfim, então, registro de marca é o nome, registro de patente é o produto ou o modo de fabricação, e tem também o direito autoral, que daí tu pode registrar os teus serviços ao modo da tua consultoria diferenciada. Esses são os tipos de registros que o pessoal mais faz e que o pessoal tem mais dúvidas entre diferença de um e outro, tá? Bom, agora eu passo a palavra para o Ronaldo, grata pela oportunidade. Obrigado, Jussiane. Ótima dica para o programa de hoje. Pablo, gostou da dica da Jussiane? Excelente dica, parabéns. Ok. Chegando ao final aqui da nossa entrevista Networker com o sócio fundador da Jacinto Advogados, o Pablo Jacinto, eu gostaria então, Pablo, de agradecer imensamente aí a sua participação e contribuição conosco aqui do programa Networker, e também pedir que você desse o recado final para quem está nos acompanhando, seja pela televisão, seja pela internet, em tempo real. Por favor. Ronaldo, obrigado pela oportunidade, obrigado à ETV Premium, me coloco à disposição, assim como também me coloco à disposição do telespectador. Se tiver alguma dúvida, nosso escritório está à disposição por e-mail, por telefone. E convido aí aos empresários que estão nos assistindo, principalmente de Cotia, região, Osasco, São Paulo, a participar de um jantar de negócios que o nosso grupo lá do Beni, que eu mencionei, fará na Granja Viana, no restaurante Félix Bistrô, no dia 16 do 9. Perdão, 16 do 5. 16 de maio? 16 de maio. Que horas, Pablo? Às 19 horas. Ok, então fica aí o convite do Pablo Jacinto para participar do evento aí de empresários que ele está organizando. Finalizamos então aqui a entrevista Networker de hoje, né, cujo tema foi aspectos legais no mundo empresarial. E o programa voltará já com o quadro Bate-Papo com Empresários, com 2 advogados aí, especialistas em temas societário e previdenciário empresarial. Voltamos já. Networker, transformando networking em negócios.
Voltamos com o Networker, transformando networking em negócios. E no programa de hoje, o tema é aspectos legais para a sua empresa. Lembrando também que no quadro anterior, entrevistamos o advogado do escritório Jacinto Advogados, Pablo Jacinto, especialista em direito e direito empresarial. E nesse quadro, bate-papo com empresários, temos aqui o doutor Júlio Franchi, do escritório Jacinto Advogados, também especialista na área empresarial, e o doutor Kleber Veloso, do escritório Veloso e Oliveira Advogados, especialista na área previdenciária e que hoje tratará aqui no nosso programa a área previdenciária empresarial. Eu agradeço, né? O Networker agradece a presença de vocês. Certamente trarão aí excelentes dicas para o pessoal que está acompanhando o programa, seja em casa, seja no trabalho ou em qualquer outro local, né? Em tempo real pela internet ou pelo canal 26 da operadora NET. E eu gostaria então que vocês se apresentassem com um pouquinho mais de detalhe para quem está nos acompanhando. Por gentileza, doutor. Boa noite, Ronaldo. Queria agradecer primeiramente a oportunidade, a você, a toda a equipe da Rede Premium. Boa noite ao Dr. Kleber Veloso. Prazer estar aqui na sua presença também. Boa noite ao público. Meu nome é Júlio, eu sou advogado, sou sócio da Jacinto Advogados, sou especializado em direito empresarial. Também faço parte e sou membro do CNA, uma comissão do Instituto dos Advogados de São Paulo. Espero contribuir aqui nessa noite muito com o programa e auxiliar todos os empresários aí que estejam nos assistindo. Ok, Dr. Kleber. Opa, boa noite, Ronaldo, boa noite, Dr. Júlio, um grande prazer estar aqui, boa noite ao público. Eu sou o Dr. Kleber Veloso, advogado especialista em direito previdenciário, hoje eu vou falar um pouquinho de direito previdenciário empresarial. Sou sócio fundador da Veloso e Oliveira Advogados, onde atuo desde 2006. E hoje estou como vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Osasco. Muito obrigado. Ok. E no programa de hoje, como falei, nós estamos tratando os aspectos legais, né, judiciais aí, que envolvem a empresa. E como nós temos duas áreas diferentes, a previdenciária empresarial e a empresarial, eu e minha produção, nós formulamos aqui algumas perguntas que entendemos, né, ser bem interessantes para levar como informação para o pessoal que está acompanhando o Networker, tá ok? Eu farei então agora uma bateria de 3 perguntas para o Dr. Júlio e na sequência, Dr. Kleber, 3 perguntas para o senhor também, tudo bem? Sim. Vamos lá, Dr. Júlio, a primeira pergunta seria o seguinte, né, com relação à formalização da empresa, qual é a importância do direito societário? E eu pediria, né, que o senhor falasse um pouco para nós todos sobre a importância de dar prioridade para esse assunto, por gentileza. Tá. Bom, questão societária, ela dentro do nosso ordenamento jurídico, das nossas leis, ela está inserida no direito empresarial e é esse ramo do direito que vai ditar as regras, a estrutura, como que vai funcionar a sociedade num todo. Então, é nesse documento, que a gente vai chamar sempre de contrato social, que os sócios vão ter a liberdade de e aí definir tudo, todas a forma como vai ser administrada a empresa, a forma como ela vai, os sócios vão poder vender suas cotas eventualmente, e como a empresa vai se encerrar. Então, tudo relacionado à empresa, a estrutura e funcionamento dela vai estar inserido dentro do direito societário, e devido a isso, tá a importância de você ter um contrato social muito bem feito. Tá ok. E ainda em relação a esse tema, né, quais são os principais problemas, no caso, e conflitos que você, como advogado, como especialista na área, identifica nos contratos societários? Dá essa dica para nós. Bom, Ronaldo, essa pergunta é muito interessante. No direito privado, de forma geral, os empresários podem fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, né? É um grande jargão que a gente usa no direito. E muitas vezes, como o contrato social ele é registrado na junta comercial e, em decorrência disso, ele tem uma publicidade pelo próprio ato, é muito importante, assim, se eu pudesse dar uma recomendação para os empresários, colocar no contrato social que as regras suplementares que serão aplicadas no seu caso específico vão ser as da lei de sociedade anônima. Porque se você colocar essa disposição no seu contrato social, você consegue fazer com que você e seus sócios possam delimitar em instrumentos apartados, nós chamamos na sociedade limitada de
acordo de cotistas, questões mais específicas que não necessariamente vão a registro. Certo. E que têm uma validade jurídica. Questões mais detalhadas, como a relação dos sócios, as atribuições específicas de cada um. Então, esse é um documento muito importante que é pouco utilizado nas sociedades limitadas e consegue resolver muitos problemas. Ok. E isso, para dar uma dica rapidamente para o público, é muito importante o empresário tomar cuidado com a questão da responsabilidade, né? E ele vai apurar isso no início, quando ele estiver formalizando a sociedade, que nós temos diversos tipos de sociedade, de forma de se constituir. Mas como é sociedade limitada. Mas como eu sei que tem muito empresário que ele começa a atividade sozinho, de forma individual, ele entender que se ele constituir ser um empresário individual sem responsabilidade limitada, o patrimônio dele está sujeito aos mesmos riscos da empresa. Então é importante observar isso, ou constituir uma sociedade limitada, ou uma que a gente chama de EIRELI ou EIRELI, chamado por alguns também, que é um empresário individual de responsabilidade limitada, exatamente para conseguir separar os patrimônios e não sujeitar o seu patrimônio pessoal ao risco da sua atividade empresarial. Ok, isso é importante. Dr. Kleber, então agora eu quero fazer algumas perguntas referente à sua área, tá ok? Que é outro assunto fundamental aqui que nós estamos discutindo, né? O INSS, na visão da empresa, do empregador, tá ok? Qual é a relação do INSS com as empresas, né? E quais são as obrigações, as alíquotas que as organizações precisam obedecer? Explica para nós. Bem, haja vista que o INSS ele tem um condão de seguro social, alguns segmentos, profissões ou até empresas, eles têm a obrigação de movimentar a economia e de ajudar nesse seguro social, que é o recolhimento vai ajudar outras pessoas a se beneficiarem naquele momento pelo pagamento dos benefícios. Então, em regra geral, as empresas recolhem 20% das contribuições em cima do salário de todos os empregados. Já os empregados, eles entram com quem recebe salário até R$ 1.720, eles têm um desconto de 8% do INSS, esse é o empregado. De R$ 1.722 a R$ 2.900, a alíquota é de 9%, e acima disso a alíquota é de 11%. Lembrando que hoje o teto de pagamento de benefício pelo INSS está em R$ 5.880. E é possível a empresa pagar essa alíquota menor ou não é possível? É possível. Alguns segmentos, dependendo de onde ela está enquadrada no estatuto, no contrato social, como a EIRELI, como o Dr. Júlio mencionou, ou como uma sociedade limitada, às vezes o recolhimento é menor e o empresário não sabe disso e está pagando algo maior para o INSS. E empresas que contribuem com o meio ambiente ou com a sustentabilidade do planeta, o governo dá um plus e eles têm que pagar menos alíquota. Tá, ok. Doutor, e no caso do empresário que é MEI, ou mesmo uma microempresa, funciona igual ou é diferente? É diferente. A alíquota é menor porque o microempreendedor individual, ele é aquele empresário que ele tem um rendimento anual de até R$ 60 mil. Então a alíquota que ele tem que recolher, em tese, é de 5% sobre o salário mínimo. No entanto, esse recolhimento não lhe dá direito a todos os benefícios do INSS, como, por exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição, ao qual ele deve complementar mais 15%, gerando 20% de recolhimento ao INSS. Ok, ótimo. Bom, o nosso bate-papo com empresários de hoje, ele está até um pouco mais técnico, né, do que o que normalmente ocorre, não poderia ser diferente, pois temos aqui uma área que é bastante técnica, né, e dois grandes especialistas para discutirmos esse tema tão interessante que é os aspectos legais para a sua empresa. Gostaria então de pedir, né, a vocês que dessem uma dica nas suas áreas de especialização para quem está acompanhando o programa, ok? Dr. Kleber, podemos começar por você?
Antes até de começar, eu queria só fazer uma retificação, que o MEI é para empresários que recebem anualmente até R$81 mil. Ah, ok. Agora, com relação à dica, para as empresas, o RH ele tem que ser muito bem treinado, o Departamento de Recursos Humanos, e orientado por um advogado previdenciário, um advogado trabalhista e uma contabilidade. Por quê? A alíquota ela tem que ser paga corretamente para não prejudicar não só o empresário, mas os funcionários. As questões de auxílio, doença e afastamento, isso a empresa tem que prestar muito atenção, pois até o 15º dia de afastamento a empresa é responsável por aquele trabalhador e a partir do 16º dia encaminha-se para a perícia do INSS, ao qual hoje é feito online pelo site Meu INSS. Questões de abertura de CAT, comunicação de acidente do trabalho. O funcionário que se acidenta dentro da empresa ou no trajeto casa-empresa, empresa-casa. Isso o Departamento de Recursos Humanos também tem que prestar muita atenção. E na convenção coletiva do trabalho, acerca dos funcionários que estão em pré-aposentação e têm uma estabilidade. Então a minha dica é, consulte sempre um advogado previdenciário nessas questões. Ok. Dr. Júlio, qual é a dica na área empresarial? Bom, tenho várias dicas, mas se eu puder especificar uma assim, bem importante, fazendo um link com aquilo que eu falei sobre os contratos sociais, faça um contrato social quando você vai constituir sua empresa com um advogado. É muito importante que você delimite questões ao máximo, aproveite a abertura que você tem com o seu sócio quando você está iniciando a sua atividade e não deixe para discutir questões quando vocês estão brigando. Então, o momento inicial é o momento correto de você discutir de forma aberta todos os pontos da sociedade, desde o início dela, como ela vai ser conduzida e como eventualmente ela vai se encerrar. Porque tudo que não tiver ali de forma clara, coloque em mente que isso vai ter que ser levado para o judiciário e discussões do judiciário demoram e ninguém ganha nada com isso. Tá? Então, e se eu puder fazer só mais um link, uma dica mais rápida claro. também. Quando você estiver conduzindo a atividade na sua empresa, isso como forma de proteger o seu patrimônio pessoal, tome muito cuidado com a confusão patrimonial, que eu vejo muitos empresários adquirindo bens pessoais por meio da empresa e às vezes até com desvio de finalidade, porque isso pode acarretar onde nós chamamos, um termo técnico, da desconsideração da personalidade jurídica, mas que nada mais é que vulnerabiliza o seu patrimônio pessoal, permite com que eventuais credores da empresa possam atingir o seu patrimônio pessoal. Então é muito importante observar isso, tomar cuidado com a confusão patrimonial, com o desvio de finalidade da sua empresa, observando sempre o contrato social de forma detalhada. Procure um advogado. Ok, ótimas dicas. Pessoal, eu chamarei agora o nosso painel Dica de Networking com o nosso colunista especialista em networking, o Flávio Guimarães, e voltaremos já em seguida com mais perguntas aqui para os nossos convidados. Flávio, é com você. Olá, tudo bem? Eu sou Flávio Guimarães, do canal Brincando com Ideias do YouTube. Estou trazendo aqui para vocês mais algumas dicas sobre networking. Você sabe aquela plantinha que você precisa regar todos os dias e pouco a pouco ela vai crescendo, vai se tornando numa árvore e lá na frente vai te dar frutos? Então, o networking nós precisamos tratar mais ou menos da mesma forma. Todos os dias, colocando ali, dando uma regadinha para que você possa obter frutos do seu networking. E por isso eu trouxe aqui 5 dicas muito bacanas para você colocar em prática. Olha só. Em primeiro lugar, é muito importante você pegar aqueles contatos que você considera do seu network, pegue um por semana e estude sobre ele. Só um por semana. Entre no site, estude um pouco sobre aquele produto, o que essa empresa faz, porque com certeza vai te ajudar mais a você ficar antenado. Muitas vezes surgirão oportunidades ao redor de você e você poderá referenciar essa empresa. E tenha certeza que você beneficiando essa empresa, ela se sentirá obrigada, essa pessoa se sentirá na obrigação também de retribuir. Quando ela ver uma oportunidade para você, ela irá se lembrar de você. Outro ponto também importante é que você pegue alguns dos seus contatos e reúna esses contatos presencialmente. Um café,
um café da manhã, um almoço. Reúna alguns desses seus contatos semanalmente, uma vez por semana. Muito importante você ser visto para ser lembrado. Outra atitude muito importante é você pegar um contato por semana e fazer uma visita. Ir lá entender um pouco melhor o que ele faz e ir com o objetivo de se preocupar por ele. Acredite que se ele perceber que você está indo para vender, ele colocará uma barreira. Por outro lado, se você for visitar essa empresa, esse seu contato, preocupado com o que ele faz, como que está a empresa dele, que mercado que ele quer abrir, que tipo de cliente que ele quer atingir, como você pode ajudar ele, tenha certeza que ele vai se abrir e vai, inclusive, também se preocupar pela sua empresa, pelos seus negócios. E olha, outro ponto também muito bacana é que você faça uma referência por semana. Esteja antenado em oportunidades que possa ser interessante para esses seus contatos e coloque pelo menos para um deles uma referência por semana. E com isso, novamente, ele vai se sentir também na obrigação de retribuir. Veja, você está sempre pensando nos seus contatos para que automaticamente eles retribuam. E por último, é muito importante você buscar aumentar esse seu network. E olha, um novo contato por mês já é muito importante. É muito importante você oxigenar esse seu network sem dúvida nenhuma de aumentar. Por isso, por exemplo, participe de feiras de negócios. Muitas vezes você não vai fechar ali negócios, contratos, mas você vai conseguir aumentar o networking com certeza. Espero que essas dicas ajudem no seu networking. Networker transformando networking em negócios. Tchau, tchau! Obrigado, Flávio. Excelente dica hoje. Eu tenho certeza aí que o pessoal que está acompanhando o programa gostaram da dica. Gostaram aí da dica do Flávio? Excelente. Legal. Excelente. Muito. Ok. Então agora o nosso programa ele tem como essência também, né, essa prática do networking, o como transformar o networking em negócios. E eu fico aqui com a seguinte dúvida: como que na área do direito, né, na área na prática aí das suas atividades como advogados, os seus escritórios de advocacia, como que vocês praticam o networking? O networking tem valor ou vocês não praticam? Como que funciona isso? Fala um pouquinho para nós. Bom, a gente sabe que a atividade de advogado ela tem muitas restrições com relação a essa divulgação do trabalho. Então, na nossa atividade, acho que o Dr. Kleber vai concordar comigo, é muito importante você adotar o networking como uma métrica aí de divulgação do seu trabalho. A relação pessoal, a relação de confiança, então você tem que estar, se eu pudesse pontuar duas questões muito importantes, é estar em eventos relacionados à área em que você atua, para eventualmente encontrar pessoas que tenham essa demanda e exercer, eu particularmente, o escritório do qual faço parte, nós adotamos como uma metodologia, buscar uma metodologia de network própria, então eu faço parte de um grupo chamado Beni Connectos, na região de Osasco. É parceiro nosso aqui do programa. Eu posso afirmar com toda certeza que é excelente assim, para a advocacia, porque você tem uma metodologia de network, não só os bate-papos normais, as conversas, conhecimento de pessoas, mas com uma metodologia certa e assertiva para conseguir mais negócios de forma natural e eficiente. Ok. E a Veloso e Oliveira Advogados, doutor? Como que pratica esse network? É de suma importância, até porque o advogado ele é uma profissão muito solitária. É ele e o computador dele. Então ele precisa sair um pouco da caixinha e procurar alternativas, parcerias, já que o advogado hoje ele tem que ser especialista e não mais um clínico geral. Então, fazer parcerias com colegas, participar de eventos de negócios com outros empresários, outros segmentos. Então, a Veloso e Oliveira Advogados participa também de um grupo de BNI Connectos, o qual é muito importante e gera negócios e referências para os seus membros. Ok. Então, para finalizar aqui o quadro Bate-Papo com Empresários, eu gostaria que vocês dessem rapidamente um recado, né? Um recado final para quem está acompanhando o programa. Por favor, Dr. Kleber.
Eu queria agradecer a participação no programa e me coloco à disposição para esclarecimentos de quaisquer dúvidas aos empresários nessas questões de alíquotas, bem como também as pessoas físicas, às quais eu deixo aqui um recado, que é: consulte o advogado antes de tomar uma medida. Antes de procurar o INSS, faça uma consulta ao advogado. Muito obrigado. Ok. Dr. Júlio? Gostaria também de agradecer a oportunidade, foi muito bacana esse bate-papo aqui, poder contribuir com os empresários, com o público, é sempre muito bom. E se eu puder dar uma dica para os empresários final, é exatamente na mesma linha que o Dr. Kleber mencionou: veja um advogado como um parceiro, não procure um advogado como você tem um problema. Procure ele de forma consultiva, converse com o advogado, isso vai tirar custo baixíssimo, talvez nenhum custo, mas é sempre bom ser orientado e entender o caminho a seguir antes de surgir o problema, porque depois que tem um problema, o custo é maior, a dor de cabeça é maior e para o empresário não tem tempo para isso. Com certeza. Então eu agradeço imensamente a participação de vocês e as contribuições. Obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, mas não acabou não. Agora vamos dar uma olhadinha aí no painel de eventos da semana e conferir todos os eventos, né, que o programa Networker selecionou na região de cobertura da Rede Prêmio TV, para que vocês estejam atualizados. Vamos dar uma olhada aí no painel. Ok, ótimos eventos aí planejados para a semana, espero que vocês tenham gostado. O Networker chega ao fim e voltaremos no próximo sábado aqui na Rede Prêmio TV ou em tempo real pela internet, às 21 horas. Networker, transformando networking em negócios. Faça EAD Mackenzie. Você estuda quando quiser e onde estiver. Acesse ead.mackenzie.br.